Saudamos a todos os nossos queridos irmãos, amigos em Cristo Jesus. Aqui estamos para o estudo da lição da Escola Sabatina, de número 6. Vamos orar ao nosso Deus, ao nosso Pai. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, juntamente com os meus irmãos, em busca da Tua graça, em busca da compreensão das Tuas verdades, em busca de mais íntima comunhão e relacionamento contigo. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos, e que aumente a nossa fé, abra a nossa mente para as Tuas verdades e nos transforme à Tua semelhança. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 6, Adão e Jesus. Eu diria que existe o Adão 1 e o Adão 2. Quando Jesus Cristo, lá no sexto dia da semana da criação, Ele decidiu criar o homem e a mulher. Quando Jesus Cristo colocou a mão no barro e começou a dar forma ao corpo de Adão, eu posso imaginar que Jesus Cristo, ao olhar para aquele corpo que Ele estava dando forma, criatura sua, Ele olhava para aquele corpo e dizia: este será o meu corpo. Jesus Cristo, quando criou Adão, no sexto dia da semana da criação, tinha consciência de que o pecado já existia. Satanás já tinha sido expulso do céu. E este pecado que surgiu no céu e que trouxe não somente Satanás, mas um terço dos anjos do céu com Satanás, eles foram expulsos do céu. Este pecado não foi resolvido, não foi solucionado, foi um problema que ainda estava pendente, porque as acusações feitas por Satanás contra o caráter do Deus Pai não foram respondidas. Satanás simplesmente foi expulso do céu com seus anjos, mas não ficou resolvido a questão do pecado e das acusações levantadas contra o Pai. Portanto, queridos, o plano da criação foi feito pelo Pai, Filho e Espírito Santo, nasceu na mente da divindade, mas tinha um propósito santo e sagrado. Quando Deus planejou criar Adão e Eva, Deus estava preparando um corpo para o Filho de Deus e um lar para o Filho de Deus, que seria o lar no planeta Terra. Porque aqui, no planeta Terra, o nome de Deus seria reivindicado. A justiça do caráter de Deus seria reivindicada. As acusações feitas por Satanás contra o Pai seriam destruídas, estas acusações, pela vida dos filhos de Deus. E principalmente pela vida do Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, que seria o segundo Adão. O verso áureo desta semana está em Romanos capítulo 5, verso 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo fala de alegria, Paulo fala de glória, Paulo fala de esperança, Paulo fala de paz, Paulo fala de perdão. Queridos, Paulo usa muitos adjetivos para declarar a salvação do pecador pelo sangue de Jesus Cristo. Os salvos em Jesus Cristo são pessoas felizes. Os salvos em Jesus Cristo são pessoas alegres. Os salvos em Jesus Cristo são pessoas que têm paz de consciência, que têm esperança. Bendito seja Deus. Na parte de domingo, justificado pela fé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e vamos ler os versos 1 a 5. Romanos capítulo 5 e os versos 1 até o verso 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão,
porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, aqui em Romanos capítulo 5, verso 1, este é um dos grandes versos escritos por Paulo, justificados pela fé, e pela fé somente temos paz com Deus. A rebelião do homem contra Deus, porque pecado é rebelião do homem contra Deus, uma rebelião voluntária, uma rebelião pessoal contra Deus, contra a vontade de Deus. Mas a justificação, que é o perdão que Jesus Cristo nos dá através do seu sangue, nos reconcilia com Deus e nos dá paz. Agora não mais rebelião, mas agora existe paz entre você e Deus. E aqui diz, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. É pela fé que você chega à fonte da graça. A fonte da graça tem dentro dela o sangue de Jesus Cristo. Existe sangue abundante na fonte da graça. Mas você, para chegar até a fonte da graça, não é pelas obras. Você só chega à fonte da graça andando pelo caminho da fé em Jesus Cristo. Então você chega até a fonte da graça e se apodera do sangue de Jesus Cristo, que é o que existe na fonte da graça. E é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Por isso diz aqui no verso 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Paulo não fala da salvação em Jesus Cristo como algo duvidoso. Paulo não fala dos salvos em Jesus Cristo como pessoas que vivem no mar de dúvidas, sem saber se estão salvos, se estão perdidos. Não. Paulo diz aqui, na qual estamos firmes. Existe firmeza, existe certeza de fé naqueles que são salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E no final do verso 2 diz, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos alegramos na esperança da glória de Deus. E o verso 3 fala novamente, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Paulo usa aqui a expressão nos gloriamos, nos alegramos. Existe alegria na vida do crente em Jesus Cristo. Aqui no capítulo 5 e os versos 1, 2 e 3, nós encontramos aqui os frutos da justificação. Existe o fruto do Espírito Santo em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas aqui, Romanos 5, verso 1 e 2, Paulo está falando dos frutos da justificação. Qual é o primeiro fruto da justificação? É a paz. Paz abundante. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Queridos, a paz que Jesus dá para você traz libertação da consciência culpada, traz libertação da depressão, traz libertação de angústias, paz em Jesus Cristo. Este é o primeiro fruto da justificação. O segundo fruto da justificação é acesso a Deus, porque diz aqui, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o acesso ao Pai é através de Jesus Cristo. Portanto, a justificação traz paz e traz acesso a Deus. No Antigo Testamento não era assim. No Antigo Testamento, unicamente o sacerdote podia entrar no templo, no lugar santo, e somente o sumo sacerdote entraria uma vez por ano no Santíssimo. No entanto, agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, no Novo Concerto, onde funciona o santuário celestial, o acesso a Deus é livre. Você entra no templo de Deus, você vai à presença de Deus, queridos. E eu gostaria que nós lêssemos juntos aqui em Hebreus capítulo 4 e o verso 16. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4 e o verso 16. Aqui lemos: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. O trono da graça não é outro trono, é o trono do nosso Deus Pai. Está exatamente no Santíssimo do Santuário Celestial, dentro da Nova Jerusalém.
Queridos, e nós temos acesso ao trono da graça, nós temos acesso ao Santíssimo do Santuário Celestial. Lembre-se que no Antigo Testamento somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santíssimo. Mas agora, na Nova Aliança, você tem acesso ao trono de Deus, ao trono da graça. Queridos, Jesus Cristo aqui também diz em Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Vamos terminar de ler o verso 16, que eu não terminei de ler, o capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. No trono da graça, junto ao Pai, você encontra misericórdia, você encontra graça, a fim de ser ajudado em tempo oportuno. E agora diz também no capítulo 10 de Hebreus, abra sua Bíblia, e vamos ver os versos 19 a 21. O acesso na nova aliança, o acesso é diretamente ao nosso Pai, ao trono da graça. Não existe mais separação. Vejam aqui no capítulo 10 de Hebreus, versos 19 em diante. Temos, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. O pecador não entrava no santuário. No santuário da terra não entraria. Nem mesmo Jesus entrou no santuário, porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Mas agora, na nova aliança, você e eu entramos no santuário. Os pecadores têm acesso ao Pai, ao trono da graça. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos dá acesso ao nosso Pai. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou. Jesus desbravou um caminho, Jesus abriu um novo caminho com o seu sangue. E aqui diz pelo véu, isto é, pela sua carne. Aquele véu que separava o lugar santo do Santíssimo era um símbolo da carne de meu Senhor Jesus Cristo, que seria rasgada na cruz do Calvário. Quando Jesus Cristo teve as suas mãos e os seus pés dilacerados, quando a carne de Jesus Cristo foi rasgada na cruz do Calvário, no mesmo instante, exatamente no mesmo instante, rasgou o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo, de alto a baixo foi rasgado. Portanto, no santuário do céu, aquele véu que separa o lugar santo do Santíssimo está aberto. Está aberto porque representava a carne dilacerada de nosso Senhor Jesus Cristo, que abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho para que você e eu tenhamos acesso ao Pai. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Queridos, portanto, os frutos da justificação: primeiro, a paz; segundo, acesso direto ao Pai pelo sangue de Jesus Cristo; e terceiro, os cristãos têm alegria. Este é outro fruto do Espírito da justificação. Voltando para Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, você vai descobrir que o terceiro fruto da justificação é a alegria. Nos gloriamos. Cristãos salvos pelo sangue de Jesus Cristo não são cristãos cabisbaixos, não são cristãos tristes, não são cristãos deprimidos. Eles se gloriam. Paulo repete várias vezes: nos gloriamos, nos alegramos em Jesus Cristo, nos gloriamos e nos alegramos até mesmo nos sofrimentos e nas tribulações. Tudo é esperança, tudo é alegria. Vale a pena passar por todo o sofrimento. Jesus sofreu, os discípulos sofreram, você e eu sofremos, mas nós temos a glória da salvação, a certeza de que Jesus Cristo vai voltar. E, portanto, a alegria é o terceiro fruto da justificação. E o quarto fruto da justificação está aqui: esperança. Que esperança é esta? Aqui nos diz, não é, no finalzinho do verso 2, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É uma esperança que ela se cumpre na segunda vinda de Jesus. É uma esperança que nos introduz no céu, na presença de Deus, para viver vida eterna. É o novo céu e a nova terra. Oh, que esperança vibra em nosso ser. Nós fomos perdoados, sim, não por meio das obras da lei, mas porque aceitamos a Jesus, a vida perfeita que Jesus viveu na terra.
e a sua obediência perfeita à lei foram creditadas para você e para mim. Nós recebemos crédito de Jesus Cristo. Todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus. Para Deus, o Pai, Cristo cometeu esses pecados, não nós. Quando os nossos pecados são colocados sobre Jesus, isso é tão real, que é como Jesus Cristo tendo cometido aqueles pecados que nós os colocamos sobre Ele. E dessa maneira, nós podemos ser poupados do castigo que merecemos. As pessoas justificadas podem se alegrar na tribulação, porque fixaram sua fé, sua confiança em Jesus Cristo. Elas confiam que Deus operará todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Consideram uma honra sofrer por causa de Cristo. Os mártires morriam cantando e glorificando o nome de Deus. É uma honra sofrer por Jesus Cristo. Sim, Paulo dizia, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Com orgulho e com alegria, Paulo mostrava as marcas de Cristo. Queridos, todos nós podemos encontrar esperança e alegria mesmo na tribulação, porque a tribulação produz a paciência. Quando nós pedimos para Deus paciência, Deus envia para nós tribulação, porque é a tribulação que vai produzir paciência. Quando nós pedimos para Deus mansidão, Deus nos envia provocações, porque através das provocações nós vamos desenvolver a mansidão. Paciência, experiência e esperança. Experiência é sinônimo de um caráter aprovado. Experiência é sinônimo de um caráter que foi purificado no fogo das tribulações, no fogo das provações. Ellen White diz que as provações são as obreiras de Deus, pelas quais nós somos purificados em nosso caráter, para refletir e brilhar, deixar brilhar em nós o caráter de Cristo. Qual é a sua maior esperança? A minha maior esperança é ver Cristo face a face e ascender ao céu com Jesus Cristo para a Nova Jerusalém. Qual é a sua maior esperança? Na parte de segunda-feira, enquanto ainda pecadores, enquanto ainda em pecado, enquanto ainda em rebelião contra Deus, a Bíblia descreve o pecado como uma rebelião pessoal contra Deus. Quando Adão comeu do fruto da árvore proibida, ele se rebelou contra a vontade de Deus, voluntariamente, conscientemente. Lembre-se que Eva foi enganada, Adão não foi enganado. Ele pecou voluntariamente, ele se rebelou contra uma vontade revelada de Deus e se colocou ao lado de Satanás. Isso é pecado. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei, mas pecado não é só transgressão da lei. Pecado é uma rebelião voluntária contra a vontade revelada do nosso Pai. Emil Brunner descreve o pecado como um filho que bate na face do pai, com ira, com raiva. Isso é pecado. Cada vez que nós pecamos, estamos batendo na face do nosso Pai, porque nós estamos nos rebelando contra Ele conscientemente. Tendo isso em mente, podemos entender melhor Romanos capítulo 5 e os versos 6 a 8. Em Romanos capítulo 5 e os versos 6 a 8, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Veja só a graça divina. Jesus morreu por você e por mim quando nós éramos totalmente contra Ele, inimigos dele, amigos de Satanás. Porque já desde o nascimento, nós herdamos dos nossos pais uma natureza pecaminosa, amiga de Satanás, em harmonia com Satanás, em rebelião contra Deus. Mas quando nascemos do ventre da nossa mãe, nós já temos uma provisão, uma mão estendida para nos salvar. Nós já temos o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário
para perdão dos nossos pecados. Portanto, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para morrer por nós, antes de nós o amarmos. Antes de expressarmos qualquer sentimento de carinho, de amizade para com Deus, enquanto éramos totalmente rebeldes, inimigos dele, como que batendo na face do nosso Deus, ali, naquele momento de nossa rebelião, Jesus estaria morrendo por nós. Isso é graça, a graça divina. Por isso diz aqui o verso 7, porque apenas alguém morrerá por um justo. Não é difícil alguém morrer por um justo? Padre Kolbe, Maximiliano Kolbe, lá no campo de concentração de Auschwitz, ele decidiu morrer por um pai de família, mas ele era um bom homem. Não é tão difícil encontrar alguém que morra por uma pessoa justa. É o que diz o verso 7. Pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas o verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, rebeldes, amigos de Satanás. Paulo não se cansa de exaltar o Cordeiro de Deus morto em nosso lugar. Morte expiatória, morte substituta. Quando Adão e Eva transgrediram a exigência divina, Deus deu os primeiros passos rumo à reconciliação. Lá em Gênesis capítulo 3, é Deus que vem ao jardim na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, é a viração do dia, a tardezinha. Deus veio ao jardim procurando por Adão e Eva. E Deus, lá em Gênesis capítulo 3, diz: Adão, onde estás? Onde estás? No plano divino, a graça, que é Deus, toma a iniciativa e dá o primeiro passo para a reconciliação. E assim é até hoje. Foi Deus quem enviou o Filho para morrer e viver no planeta Terra 33 anos. Ele tomou a iniciativa para reconciliar consigo o mundo em pecado. Desde então, Deus, tem tomado a iniciativa de providenciar um caminho de salvação e convidar homens e mulheres a aceitá-lo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, Gálatas 4:4, sempre ele tomando a decisão. Jesus feito pecado, Jesus foi feito pecado por nós, recebeu a ira de Deus em sua medida completa. Leia comigo o capítulo 5 e o verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira divina contra o pecado, lembre-se que a ira divina é contra o pecado, não contra o pecador. Porém, quando o pecador se agarra ao pecado e não quer largar o pecado, então a ira divina contra o pecado vai também atingir o pecador. Queridos, a ira divina foi sentida por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo se apegou aos nossos pecados, incorporou, esta é a palavra correta, Jesus Cristo incorporou os nossos pecados. Os nossos pecados foram personificados em Jesus. Ele se fez pecado. Isto foi tão real que a Bíblia diz que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, se fez serpente. Por isso as pessoas que olhavam para aquela serpente de metal feita por Moisés no deserto, eles viviam, eles eram salvos, eles eram curados, representando que Jesus Cristo seria levantado no madeiro. E quando Jesus Cristo fosse levantado no madeiro, ele se tornaria pecado no meu lugar. O meu pecado foi assumido por Jesus Cristo. Ele se tornou pecado na cruz. Por isso que ele se fez serpente na cruz. Mas, queridos, Jesus Cristo, ao morrer pelos nossos pecados, ele esmagou a cabeça da serpente, trazendo salvação eterna para aqueles que nele creem. Por isso, seremos salvos da ira, porque Jesus Cristo sofreu a ira na cruz. Ele sentiu a separação do Pai. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Foi uma separação real. Foi a dor desta separação
que fez com que Jesus morresse. A dor da separação causada pelo pecado. O pecado separou Jesus do Pai. Embora o Pai estivesse junto da cruz, sofrendo com o Filho, mas o Filho, Jesus Cristo na cruz, não tinha mais noção. Ele se sentiu separado do Pai. Isso não aconteceu durante os 33 anos em que ele viveu na terra. Isso aconteceu somente na cruz, quando ele assumiu os nossos pecados. Ele sentiu a separação do Pai e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu a ira divina. Jesus sentiu a agonia, a angústia do ímpio quando ele for morto naquela segunda morte. Lembram-se vocês que a Bíblia fala que os ímpios morrerão a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. A angústia que o ímpio vai sofrer na segunda morte, Jesus Cristo sofreu na cruz do Calvário, quando assumiu os nossos pecados. Foi uma angústia, foi uma dor real. Alguns lutam com a ideia da ira de Deus, porque Deus é amor. Mas exatamente porque Deus é amor, Ele odeia o pecado, porque Ele é justo. Aliás, queridos, quando você e eu somos transformados e vamos recebendo a natureza de Jesus, e o Espírito Santo vai desenvolvendo em você e em mim a natureza santa de Jesus, realmente nós começamos também a odiar o pecado. O pecado se torna para mim, para você também o quê? Uma coisa repugnante. Deixa de ser atrativo. E nós passamos a odiar o pecado também, porque a natureza santa de Jesus é gerada em nós. Pecado e pecador precisam ser separados um do outro. Se ficarem juntos, sofrerão a ira divina. Quão triste seria a história do cristianismo se o último capítulo da história do cristianismo fosse o túmulo de José de Arimateia. O túmulo ali onde estava Jesus Cristo sepultado, com a pedra e com o selo romano. Quão triste seria a história do cristianismo se tudo terminasse em morte, em sepultura. Mas bendito seja Deus, aleluia, porque o cristianismo não termina em morte, mas em ressurreição. Não termina em tristeza, mas em alegria, em glória. Jesus Cristo ressuscitou, glorificado, e falou sobre o túmulo vazio: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Queridos, esta é a grande verdade do cristianismo. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Estas duas grandes verdades. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e vive para sempre. E porque Ele vive, nós também viveremos. Aleluia! Na parte de terça-feira, morte por meio do pecado. Morte por meio de Satanás. Pecado tem nome, e o nome é Satanás. Vida eterna tem nome, e o nome é Jesus Cristo. Então, a morte veio através de Satanás. Satanás não fez outra coisa a não ser trazer a morte para toda a família humana. Pecado gera morte, mas a justiça de Jesus gera vida. Vamos ler então em Romanos capítulo 5 e o verso 12. Romanos capítulo 5 e o verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Aqui Paulo está falando da universalidade do pecado. Todos morrem em Adão, ponto final. Todos vivem em Jesus Cristo, ponto final. Se você acha que é injustiça todos nós morrermos em Adão sem termos comido da árvore proibida, se isso é injustiça, então também é injustiça todos nós somos salvos em Jesus Cristo sem termos vivido uma vida de obediência à lei de Deus, sem termos vivido uma vida de justiça, mas nós somos salvos? Então também seria uma injustiça? Queridos, não. A graça divina mostra que, assim como nós todos morremos em Adão, assim também todos nós vivemos em Jesus Cristo. Morremos em Adão sem ter comido do fruto da árvore da vida?
mas herdamos uma natureza pecaminosa. Mas nós também somos salvos em Jesus Cristo, sem termos obedecido perfeitamente a lei de Deus, sem sermos justos, sem merecermos a vida eterna. Somos salvos, recebemos a vida eterna. Então, queridos, este é o plano, esta é a graça divina. Em Adão, herdamos uma natureza pecaminosa cuja consequência é a morte. E mesmo os bebezinhos, quando eles nascem, eles precisam de um Salvador. Há pessoas que pensam que somente os adultos, que já pecaram bastante, precisam de um Salvador. E que as criancinhas recém-nascidas, ao morrerem, elas não precisam de um Salvador. Como assim? Todos os seres humanos, recém-nascidos e adultos, precisam de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Graças a Deus, existe provisão para todos. O pecado passou a todos, porque todos pecaram, recebendo a natureza pecaminosa de Adão, e assim todos são mortais, todos morrem através de Adão, mas todos podem viver através de Jesus Cristo. Todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da glória de Deus, sem exceção. Precisamos reconhecer que somos pecadores, porque essa é a única maneira de perceber que necessitamos de um Salvador. Esse texto fala somente do problema, a morte em Adão, não da solução, a vida em Cristo. Romanos 3:23. Um dos aspectos mais gloriosos do Evangelho é que a morte foi tragada pela vida. A morte foi vencida, porque Jesus ressuscitou mortos, e finalmente Jesus ressuscitou a si próprio. Quando Jesus Cristo saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia, ele disse sobre o túmulo aberto: eu sou a ressurreição e a vida. A morte foi tragada pela vitória. Sim, queridos, Jesus atravessou os portais da sepultura e rompeu seus laços. Ele disse: eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. Jesus tem a chave de todas as sepulturas. Por isso ele ressuscitará os nossos entes queridos, e eles sairão do túmulo glorificados. Visto que Jesus tem as chaves, o inimigo não pode mais segurar suas vítimas na sepultura. Eles serão ressuscitados em glória para subirem ao céu com Jesus Cristo. Na parte de quarta-feira, de Adão a Moisés. No verso 13 do capítulo 5 de Romanos, diz assim: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Como é que você entende este verso? A lei foi dada no Monte Sinai, e aqui está dizendo até o tempo, desde que Adão pecou, até o Sinai, quando a lei foi dada, já existia o pecado no mundo. Desde que Adão pecou, o pecado passou a existir aqui no planeta Terra. O pecado que surgiu no céu foi transferido para o planeta Terra quando Adão pecou. E esse pecado, ele permaneceu até o Monte Sinai, quando Deus deu a lei. Pecado é a transgressão da lei, e a lei foi dada em forma escrita no Monte Sinai. Mas o pecado já existia antes da lei ser dada em forma escrita. Então por quê? Como é que nós podemos entender? É porque a lei, embora tenha sido escrita no Monte Sinai pelo dedo de Deus, ela já existia. E os filhos de Deus, os patriarcas de Deus, conheciam a lei de Deus de forma verbal. A comunicação e o relacionamento e a intimidade dos patriarcas com Deus era muito grande. Enoque era amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Deus conversava com Abraão, Deus conversou com Jacó, Deus conversou com Isaac. Queridos, esta intimidade, eles tinham conhecimento de Deus verbal. Mas a lei não estava escrita porque a Bíblia também não estava escrita. Para que escrever? A escrita foi uma necessidade que surgiu pela deficiência da memória humana. A memória humana se tornou cada vez mais fraca, mais esquecida, mas quando o homem, Adão e Eva,
saíram das mãos do Criador, a memória era retentiva. No tempo antes do dilúvio, a memória humana era retentiva. Mas depois de 400 anos ou 430 anos de escravidão no Egito, os israelitas, eles precisavam de alguma coisa escrita, porque a memória já não estava mais retentiva, já não tinham mais aquela íntima relação com Deus, porque como escravos eles estavam vivendo separados de Deus. Portanto, queridos, a lei foi escrita no Monte Sinai, mas ela já existia de forma verbal, e os patriarcas de Deus conheciam a lei de Deus. Por isso existia o pecado antes do Monte Sinai, porque existia a lei. Onde não há lei, não há pecado. Por isso, Paulo está dizendo, porque até a lei, quando ela foi dada, estava o pecado no mundo. Se não existisse lei antes do Sinai, não existiria pecado, Paulo está dizendo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então existia lei, existia pecado antes do Sinai. Aqui no verso 14 diz, no entanto a morte reinou de Adão até Moisés. Se as pessoas morriam, desde Adão até Moisés as pessoas morriam, é porque eram pecadores. Quem não é pecador não morre. E você pode me perguntar, só pecador é que morre? Sim. E como é que Jesus morreu? Jesus não teria morrido, porque ele não é pecador, ele nunca pecou. Mas então por que ele morreu? Porque ele tomou sobre ele os teus e os meus pecados. Ele se tornou pecado, por isso ele morreu na cruz. E aqui diz, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. O que é pecar à semelhança da transgressão de Adão? O pecado de Adão foi um pecado voluntário. Quando ele olhou Eva com aquele fruto na mão, trazendo para ele e ofereceu para ele, quando ele pegou e comeu, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava se rebelando contra a vontade revelada de Deus. Foi um pecado consciente, foi um pecado de rebelião, diferente de muitas vezes você e eu que pecamos por ignorância. Aqueles que pecam por ignorância, ou pecam porque foram enganados, não estão pecando à semelhança de Adão. Porque Adão pecou conscientemente, sem ser enganado. Por isso diz aqui, no entanto, lendo Romanos 5, verso 14, no entanto a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Mesmo que você não peque conscientemente, mas você está pecando, e todos os pecados geram morte, sejam conscientes ou inconscientes, ou sejam pecados por ignorância, todo pecado gera morte. E aqui diz o qual é a figura, falando de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Adão era a figura do segundo Adão. Através do primeiro Adão entrou a morte, o pecado e a morte. Através do segundo Adão entrou o perdão e a vida eterna. Aleluia! Que plano de graça eterna, que maravilha você poder encontrar em Jesus Cristo perdão e salvação. O verso 15 diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Queridos, aqui Paulo está fazendo uma diferença entre ofensa e graça. A ofensa de Adão trouxe morte a todos os que descenderam de Adão, todos nós, todos os seres humanos. Pela ofensa dele, todos nós nascemos já com a natureza pecaminosa e todos morremos. Mas pela obediência e pela justiça de um só homem, chamado Jesus Cristo, todos nós somos perdoados e salvos e recebemos a vida eterna. Este é o Evangelho da graça. Este é o Evangelho da graça que Paulo está nos ensinando. Agora vamos ler o verso 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Jesus Cristo nos justifica de muitas ofensas. O pecado e a morte vieram de uma ofensa,
Mas a justiça de Cristo, a graça de Cristo, Ele nos cobre não em uma ofensa, mas em muitas ofensas. Na parte de quinta-feira, Jesus, o segundo Adão. Pensando um pouco sobre o plano da salvação que nasceu na mente de Deus, o plano da salvação nos é revelado na Bíblia em três etapas. Três etapas. A justificação, pela fé no sangue de Jesus, nos livra da penalidade do pecado. A justificação nos livra da penalidade do pecado. Mas depois da justificação, Deus nos introduz numa nova fase chamada santificação. E a santificação pela fé em Jesus Cristo nos livra do poder do pecado. Porque aquele pecado que nós fomos perdoados, agora Deus nos capacita para não mais voltarmos a praticar aqueles pecados. Através da comunhão e através da santificação diária em Jesus Cristo, nós vamos sendo libertos do poder do pecado. Agora a terceira fase, a glorificação, nos livrará da presença do pecado, quando finalmente o corpo mortal será revestido da imortalidade e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Vamos ler Romanos capítulo 5 e os versos 18 a 19. Romanos capítulo 5 e os versos 18 a 19. Aqui lemos: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Essa é uma boa nova. Isso é evangelho, boas novas de salvação. O impacto que os nossos pecados tiveram sobre Jesus Cristo no Getsemane foi um impacto muito forte. Foi ali no Getsemane que Jesus Cristo suou sangue. Pense um pouco. Não foi na cruz que Jesus Cristo suou sangue. Na cruz tiraram o sangue de Jesus Cristo. Naquelas chicotadas, naqueles açoites que foram dados em Jesus Cristo, eles tiraram o sangue de Jesus Cristo. Mas lá no Getsemane, ninguém tirou o sangue de Jesus Cristo. Ele suou sangue. Por quê? Ele sentiu o peso dos nossos pecados. Queridos, Jesus Cristo assumiu de fato os nossos pecados desde o jardim do Getsemane. Quando ele entrou no jardim do Getsemane, ele entrou com passos trôpegos, cambaleando. E ali no jardim do Getsemane, ele assumiu, tomou a decisão de salvar a humanidade, custasse o que custasse. E ali ele suou sangue. Mas quando ele saiu do Getsemane, ele saiu como um vitorioso, decidido a morrer, não mais pedindo, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice. Aquelas três súplicas de Jesus, passe de mim este cálice, ocorreram no jardim do Getsemane. Quando Jesus saiu do Getsemane, ele saiu como um vitorioso, decidido a morrer por você. E quando ele estava sendo açoitado, ou quando ele estava sendo pregado na cruz, ele não pediu, Pai, passa de mim este cálice, porque ele já tinha feito a decisão de morrer por nós. Queridos, como seres humanos, não recebemos nada de Adão senão a sentença de morte. Cristo, no entanto, interveio e venceu onde Adão caiu, suportando todas as nossas ofensas sobre ele. Ele redimiu o vergonhoso fracasso e queda de Adão. Portanto, como nosso substituto, colocou-nos em vantagem para com Deus, por isso ele é o segundo Adão. Eu gostaria de que você lesse comigo também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e os versos 45 em diante. Aqui lemos: Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. O primeiro homem, chamado Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, ou o último Adão, foi feito espírito vivificante. Mas não é o primeiro
o espiritual senão o animal? Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. Adão foi feito homem terreno, foi criado no reino de Deus, mas foi derrubado para o reino animal. Por isso diz aqui, quando Adão pecou, ele se tornou membro do reino animal. Vamos ler novamente aqui o verso 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. Agora, em Jesus Cristo, somos salvos e transportados do reino animal para o reino espiritual de Deus. Exatamente no reino espiritual de Deus que Adão e Eva foram criados. O pecado os derrubou do reino espiritual de Deus e colocou-os no reino animal. Mas nós somos transportados de volta para o reino espiritual de Deus. E ali, você e eu não somos governados por instintos, mas pela razão. E nós adoramos a Deus racionalmente, porque o nosso culto a Deus é um culto racional. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, como seres racionais, pertencemos ao reino espiritual de Deus. O segundo Adão era um agente moral livre, o considerado responsável por sua conduta. Cercado por influências intensamente sutis e enganosas, ele, Jesus Cristo, o segundo Adão, estava em posição muito menos favorável do que o primeiro Adão, para ter uma vida sem pecado. Contudo, em meio aos pecadores, resistiu a toda tentação para pecar e conservou a sua inocência. Sempre foi sem pecado. Não pecou por atos, palavras ou por pensamento. Jesus Cristo, o segundo Adão, ele poderia ter pecado, mas não pecou. O primeiro Adão poderia ter pecado e pecou. Portanto, Jesus Cristo escolheu não pecar. Você e eu somos pecadores. Nascemos com uma natureza pecaminosa, mas isto não é desculpa para vivermos continuamente pecando. Você e eu, em nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo e pela habitação do Espírito Santo em nós, nós também podemos decidir não continuar pecando. Romper com os pecados conhecidos, romper com os pecados conscientes, em nome de Jesus. De que maneira você vive? Existem dois estilos de vida: o estilo de vida em Adão e o estilo de vida em Cristo Jesus. Você vive em Adão ou você vive em Jesus Cristo? Aqui Paulo está descrevendo esses dois estilos de vida. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 5, e os versos 15 a 19. Paulo está falando aqui, nestes versos, de dois estilos de vida. Aqueles que vivem na carne, em Adão, e aqueles que vivem no Espírito, em Jesus Cristo. É uma decisão que nós fazemos. Observe, as ideias aqui são opostas. Em Adão todos morrem, em Adão todos desobedecem, em Adão todos estão condenados, em Adão todos estão em pecado. Mas em Jesus Cristo, todos têm vida, todos obedecem, todos são justificados, todos têm a justiça. Jesus veio e desfez tudo o que Adão tinha feito de errado. É igualmente impressionante o fato de que a palavra dom ocorre 5 vezes aqui em Romanos capítulo 5, versos 15 a 17. 5 vezes aparece a palavra dom. Por quê? Para que você e eu entendamos que é um dom, é um presente de Deus, a graça, a salvação, a vida eterna. Não é nada por aquilo que eu faço, e sim por aquilo que Jesus fez por nós. A ideia é simples. Paulo estava enfatizando que a justificação não é obtida, ela vem como um presente, é algo que não merecemos. Como todos os presentes, nós temos que receber, aceitar, estender a mão e aceitar o presente. O presente existe, o presente está sendo oferecido pela graça e pelo sangue de Jesus. Mas,
Se você não estender a mão, você não vai receber este presente. Portanto, queridos, nós temos que reivindicar este presente como nosso, pela fé em Jesus Cristo. Estenda a sua mão. Aceite o presente que Jesus está oferecendo para você. Confesse os seus pecados a Jesus Cristo. Todos os dias, confessando. Todos os dias recebendo perdão. Todos os dias tendo a certeza da salvação. Quando as pessoas não têm a certeza da salvação, é porque não confessaram todos os pecados. Ou talvez porque não confiaram no perdão que Deus está dando. Nós temos que confessar e nós temos que confiar no perdão que Deus nos dá. A salvação é um presente. Estenda as mãos e receba-a e viva uma vida feliz, porque a vida do cristão é vida de glorificação, é uma vida de regozijo, de alegria, de esperança, de paz. Que Jesus Cristo encha a sua vida de paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Amém.